Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E o tema da aula de hoje, os grupos sanguíneos, né? Então, primeiro vamos ver o sistema ABO, né? Dos grupos sanguíneos. Então, olha, no século XX, no início do século XX, esse médico austríaco aí, naturalizado norte-americano, ele verificou que existia uma incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas, tá? Então, quando ele misturava aí algumas amostras de sangue de pessoas, né, diferentes, e em certo número delas as hemácias se aglutinavam, tá? Agora, o que é aglutinação, né? Elas formavam aglomerados, né? Ele verificava que na amostra sanguínea elas ficavam agrupadas, né? Lembra lá da constituição do sangue? Ele tem uma parte mais líquida, né? Que é o plasma, e uma parte composta aí pelos elementos figurados, né? Os glóbulos brancos, as hemácias, as plaquetas. Então, ele verificava que nessas amostras em que ele misturava sangues de pessoas diferentes, ocorria uma parte da separação, né? Dessa parte mais líquida, dessa parte mais sólida do sangue. Isso a gente chama de aglutinação, tá bom? E aí, então, em 1902, tá? Esse médico, juntamente com seus colaboradores, eles classificaram então o sangue humano em 4 tipos, tá? Que a gente conhece até hoje, né? O sangue A, o sangue B, AB e o sangue O, tá bom? Só que originalmente, tá? Esse sangue não era O, era sangue zero, tá bom? Mas pelo uso, né, pelos costumes agora, aí já ficou registrado, né? Agora a gente sempre utiliza O, tá bom? Ele, com esses estudos, né, ele concluiu que, olha, que a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos ocorria aí devido a uma reação imunológica entre as substâncias presentes no plasma sanguíneo e nas substâncias que estão presentes na membrana das hemácias. Lembra que as hemácias são os glóbulos vermelhos, certo? E aí, ele chamou as substâncias aglutinadoras do plasma de aglutininas, certo? E as substâncias da membrana das hemácias que causam a aglutinação, ele chamou de aglutinogênios, certo? Agora, hoje nós temos uma atualização nessa nomenclatura, tá? Hoje a gente sabe que o que ele chamou de aglutininas são os anticorpos, tá? Que vão reagir aí com os polissacarídeos que estão em volta aí da membrana plasmática, que são os aglutinogênios, certo? Que a gente interpreta também como antígenos, né? Os anticorpos são específicos, eles reagem a antígenos específicos, certo? Então, aglutininas, nomeadas aí, são os anticorpos, certo? Só que esse conhecimento veio só depois, tá? E aí, o sistema BO, então, considera 2 tipos de aglutinogênios, tá? E 2 tipos de aglutininas ainda. Mas aí, a combinação deles vai fazer com que exista aí os 4 tipos sanguíneos, certo? Então, olha aí nessa tabelinha, né? Nesse esquema. Os 4 tipos sanguíneos, tipo A, tipo B. O que você consegue perceber, ó? A grande diferença nesses tipos sanguíneos, eles estão na hemácia, certo? Então, você verifica aí, quem é do tipo sanguíneo A, certo? Na superfície da hemácia, na membrana plasmática dessa hemácia, ele tem o antígeno do tipo A, certo? Quem é do tipo sanguíneo B? Na superfície dessa hemácia tem o antígeno B. Quem é AB, claro, tem os 2 antígenos presentes. E quem é do tipo O, a hemácia é livre de antígenos, certo? Então, ela não tem nenhum antígeno. E aí, o que acontece agora? O plasma sanguíneo, certo? Ele vai ter aí a existência de anticorpos, certo? Anticorpos presentes no plasma. E aí nós vamos ter o quê? Quem é do tipo sanguíneo A, claro, não pode ter anticorpos do tipo A, senão o organismo vai combater o próprio sangue. Então ele tem que ter o anticorpo para o outro tipo sanguíneo,
certo? Ele tem o anti-B. O anti-B, mesma coisa, tem o contrário. Tem o antígeno para o B, ou para o A, certo? O B tem o antígeno para o A, o anticorpo para o A. Quem é do tipo AB não tem nenhum anticorpo. Por quê? Porque na hemácia dele tem os dois antígenos. Caso contrário, se ele tivesse algum tipo de anticorpo, aglutinaria o próprio sangue. Então, se tem os antígenos, não pode ter nenhum anticorpo, certo? E quem é do tipo O? Tem os dois anticorpos. As hemácias dele são livres dessa substância, né, desse antígeno. Então, ele apresenta, sim, na superfície das hemácias, os dois tipos de antígenos, certo? E aí, olha só, a determinação do tipo sanguíneo, né, do grupo sanguíneo a qual o indivíduo pertence, é feito através de testes, né? Um teste simples, ok? Onde é feito o quê? São coletadas, então, olha, 2 gotas de sangue da pessoa que você vai testar, né, para descobrir aí o tipo sanguíneo. E essas 2 gotas de sangue, elas são testadas com 2 soluções diferentes, tá? Então, uma delas vai conter aglutininas anti-A, certo? Que é essa solução que contém esses anticorpos, e a outra contém aglutinina anti-B. Nesse esquema, elas estão representadas por cores diferentes para facilitar depois o resultado final, né? Então, o anti-A, ok, tá como azulzinho, o anti-B como o amarelo, né? Bom, colocou agora essas 2 gotas de sangue, né? Se ocorrer aglutinação do sangue apenas na gota que foi testada com a solução anti-A, entende-se que a pessoa é do grupo A, certo? Por quê? Porque na hemácia dessa pessoa tem esses antígenos que reagem com esses anticorpos, o anti-A, indicando que a pessoa é do tipo A, certo? Se ocorrer agora a aglutinação só na gota que recebeu a solução anti-B, ela é do tipo B, certo? Se ocorreu aglutinação em ambas as gotas, é porque a pessoa pertence ao grupo AB, certo? Ocorreu uma reação da aglutinina com o aglutinogênio por conta da hemácia ter os dois tipos, né, dos antígenos. Agora, não ocorreu aglutinação nenhuma, é porque aquela hemácia não tem aquele antígeno. Agora, desculpa, esse anticorpo que está ali na solução, anti-A e anti-B, não tem com o que reagir. A hemácia de quem é do tipo sanguíneo O, ela é livre de antígenos. Então, não tem como ocorrer reação nenhuma. Não vai aglutinar de jeito nenhum, certo? Então, é um teste simples, ok? Aglutinou com a amostra que tem o anticorpo A, então a pessoa é do tipo A. Aglutinou com a solução que tem o anticorpo B, então a pessoa é do tipo B, certo? Um teste simples, com 2 gotinhas de sangue, uma gotinha dessa solução de cada tipo, né? E imediatamente você já obtém o resultado, certo? Agora, uma das razões, né, pelas quais a gente precisa testar o sangue, né, é caso haja necessidade de uma transfusão sanguínea, né? E a transfusão sanguínea ela é feita quando um paciente perde muito sangue, né? E seu organismo não vai ter tempo de repor tudo aquilo que foi perdido. Então, precisa fazer essa transfusão. Ou então, para alguns tipos de tratamentos, né? De algumas doenças, em casos de acidentes, bom, diversos motivos, né? Para que ocorra esse procedimento de transfusão. Então, ó, coloquei aqui uma tabelinha, né, que indica pra gente o tipo sanguíneo da pessoa, para quem que ela pode doar, né, o sangue que ela tem e de quem que ela pode receber, certo? Então, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela recebe aí, claro, do mesmo tipo sanguíneo que ela, então recebe do próprio A, e recebe também de quem é do tipo O. E a pessoa que é do tipo A, doa também para quem é, né, compatível aí do tipo A e também doa para o tipo AB. Beleza.
né? Tem essa tabelinha, você pode consultar, mas vocês já devem estar mais acostumados com esse tipo de visualização, né? Então, eu coloquei as duas maneiras aí, porque às vezes você tem uma visualização melhor na tabela, nesse esquema. Então, vamos deixar os dois aí. Então, olha só. Uma pessoa, né? Que aí vamos começar pelo tipo sanguíneo O, tá bom? Uma pessoa do tipo sanguíneo O, a gente chama ela de doadora universal, né? Por quê? Esse sangue, ele não tem aglutinogênios, certo? Ele não tem antígeno. Então, ele não vai provocar, né, nenhuma reação com outro tipo sanguíneo diferente do dele, certo? Então, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos, certo? Agora, quem é do tipo AB, esse sangue AB, ele é o receptor universal, por quê? Porque ele não tem as aglutininas anti-A ou anti-B, certo? Então, elas aceitam transfusões de hemácias de pessoas com todos os tipos sanguíneos. Então, elas são chamadas, né, de receptoras universais. Por quê? Porque o sangue dessa pessoa, né, não tem nenhum tipo de anticorpo, não vai rejeitar nenhum tipo de hemácia que estiver entrando ali, tá? Então, quando tem esses esquemas, né, igual que está colocado aí nos problemas, né, nos exercícios, a gente entende, né, que está falando de uma transfusão aí com a presença das hemácias, certo? E não da transfusão de plasma, como pode acontecer em determinadas situações, tá bom? Então, esse esquema você tem que memorizar, não tem jeito, mas é legal você compreender por que, que o indivíduo O é um doador universal, certo? Por quê? Porque a hemácia dele é livre de qualquer antígeno, né? Então, os outros tipos sanguíneos, por mais que tenham anticorpos presentes, né, para reagir com diferentes hemácias, diferentes antígenos das hemácias, aquela hemácia não tem nada, não vai causar nenhuma aglutinação, né? E a aglutinação a gente sabe que ela pode ser fatal, porque ela vai formar coágulos dentro dos vasos sanguíneos, causando uma obstrução, né? E trazendo sérios problemas para a pessoa, sendo até fatal, certo? Então, esse esqueminha você precisa compreender bem, né? Agora, por que as pessoas têm esse tipo sanguíneo, né? Então, isso é devido à genética, certo? É uma característica aí comandada aí por genes, né? E aí, a regrinha que a gente tem é que são produtos de genes, tá? Que interagem dessa maneira, tá bom? Então, são 3 genes, tá bom? E aí, esse sistema a gente chama de alelos múltiplos, tá bom? Não são apenas 2 genes, um dominante e um recessivo e pronto, né? Você tem aí uma interação um pouco diferente dos outros exercícios que a gente já está mais acostumado a fazer, tá bom? Então, são 3 genes envolvidos aí. O gene IA, né? E o I, ele vem aí por conta da nomenclatura de isoaglutinina, tá bom? Então, tem alguns exercícios aí no vestibular que vem o I acompanhado do A, ou outros exercícios que vem apenas com a letra A maiúscula, B maiúscula e o Izinho, tá? O I recessivo. Então, esses são os 3 genes envolvidos na determinação sanguínea, né? E aí, olha só, quando o indivíduo, olha, quais são as possibilidades, né, de combinação? Quando o indivíduo ele é do tipo sanguíneo A, ele pode carregar tanto os 2 genes aí, né, do I azão, certo? Como ele pode ter um I azão que é dominante sobre o Izinho, certo? O Izinho é o recessivo. E o gene A e o gene B, eles têm igual dominância, certo? Então, uma pessoa, quando apresentar tanto o gene A quanto o gene B, olha aí, vai ser do tipo AB, certo? Então, existe uma única possibilidade para você apresentar o seu tipo sanguíneo AB, é você ter
carregado uma amostra do gene A e uma amostra do gene B, certo? Uma única possibilidade também para você ser do tipo O, você carregar os 2 genes recessivos, certo? Agora, você tem uma variação aí no tipo A e no tipo B, por conta dessa escala de dominância. O gene Azão, ele domina apenas o recessivo, que é o Izinho, certo? Então, se eu tenho uma dupla aí de genes A, eu sou um homozigoto do tipo A, certo? Agora, se eu tenho o A, que é dominante, e um recessivo, indivíduo heterozigoto, mas a característica que se manifesta é do A. A mesma coisa vai acontecer no tipo B, tá? Então, é o caso de alelos múltiplos, e a escala de dominância a gente representa dessa maneira, tá? O A é igual a B, eles dominam por igual, certo? E aí se manifesta o tipo AB, e ambos dominam sobre o gene Izinho, que é o gene recessivo, certo? E aí você começa agora a resolver, né, os exercícios e ver como que uma pessoa do tipo A, casada com outro do tipo A, certo? Consegue ter um filho do tipo O, tá? Por quê? Porque se essa pessoa, ela é ambos, né, do tipo A, são heterozigotos, tem lá a probabilidade de aparecer esse recessivo, certo? E aí aparece o Izinho, ok? A mesma coisa vai acontecer agora, olha, com quem é do tipo A, certo? E casa com uma pessoa do tipo B, ok? Existe a possibilidade de nascer um indivíduo do tipo A? Existe a possibilidade, né? Se essa pessoa do tipo A for homozigota, vamos pegar assim para ficar mais fácil, né? E casou com a pessoa do tipo B, que é heterozigota, certo? Pode ser que esse B heterozigoto passou para o seu descendente o Izinho, ok? E aí nasce um filho A, mas pode nascer o AB também. Então, são muitas possibilidades. Você vai fazendo aí os cruzamentos possíveis. Primeiro você tem que interpretar o exercício para ver se ele está falando que os pais, né, são homozigotos, são heterozigotos, e aí analisar os resultados, tá? Mas nunca se esqueça, quem é do tipo AB tem uma única possibilidade de genótipo, do mesmo jeito que o tipo O, uma única possibilidade. Temos uma variação aí que causa muitas dúvidas, né, no tipo A e no tipo B, certo? Agora, existe um outro sistema sanguíneo, né? Normalmente, quando falam o seu tipo sanguíneo, já vem junto, né? Ah, você é A positivo, você é B positivo ou B negativo. Então, junto com o sistema sanguíneo ABO, nós temos a classificação aí do sistema RH. Bom, o nome RH, certo, deriva aí do rhesus, que é o gênero de um macaco muito utilizado aí nos experimentos, tá? Que justamente foi o que ajudou a descobrir, né, por que ainda continuava aglutinando, mesmo fazendo aí a compatibilidade do sistema ABO, tá? Tinha um outro fator envolvido, né? Então, existem 6 tipos de substâncias que funcionam como antígenos RH, tá? Só que desses todos antígenos, apenas o D, tá? O antígeno D é que causa essa reação de aglutinação intensa. Então, utiliza-se apenas esse caso de RH positivo, certo? Também é um caso de alelos múltiplos, mas como só o D é que vai causar esse tipo de reação, a gente encara mais como uma genética básica, tá? Como um dominante, um recessivo e pronto, certo? Porque ele é o que mais influencia. Então, ó, de uma maneira mais simplificada, né? A gente tem aí, ó, quem é do tipo sanguíneo RH positivo tem nas suas hemácias esse antígeno RH presente, certo? E quem é do RH negativo não tem, né? Esses antígenos que estão aí na hemácia não representam nada, não vão causar reação nenhuma, certo? Agora, observe aí na tabela que o que é interessante é que para os 2 tipos sanguíneos não tem nenhum anticorpo presente no plasma sanguíneo.
tá? Então, naturalmente, né, assim que a criança nasce, né, o indivíduo nasce, não apresenta esses anticorpos no sangue. Só vai ocorrer a produção de anticorpos, tá? Caso ocorra uma sensibilização, ela receba, de alguma maneira, uma amostra do sangue positivo, tá? Por quê? Porque contém o antígeno, vai causar, né? Vai induzir uma reação dos anticorpos. Lembra que os anticorpos, eles são produzidos no nosso organismo quando expostos ao antígeno, tá? Então, por enquanto, não teve nenhuma exposição ao antígeno RH, o sangue não apresenta anticorpo no plasma. Ocorreu uma sensibilização, aí ele vai passar a produzir, certo? E aí, olha, a genética envolvida, né, nesse sistema RH. Então, quem é do tipo RH positivo apresenta ou os dois genes dominantes, certo? Ou ele é heterozigoto. Alguns exercícios também, ao invés de colocar a letra R, tá bom? Assume a letra D, que é justamente o antígeno, tá? Mas a grande maioria dos vestibulares colocam a letra R, por isso foi colocada aqui, mas fica a observação, tá? Alguns exercícios, ao invés do R, colocam D, mas a resolução é a mesma, tá? Indivíduos que têm pelo menos um gene dominante é positivo. Os dois genes recessivos, ele é negativo, certo? Então, de uma maneira bem simples mesmo, tá? Agora, tem algum problema essa questão do sangue não apresentar nenhum anticorpo e ter essa sensibilização, né? Tem sim. É o caso da incompatibilidade sanguínea na gravidez, tá? E aí, nós vamos ter o seguinte, olha. Esse caso é um caso que a gente chama de eritroblastose fetal, certo? Só ocorre, tá bom? Só ocorre quando a mãe apresenta o RH negativo, tá? Independente se era do tipo A, B, né? Qual é o outro do sistema BO. O que importa agora, né, o que está envolvido nessa questão desse problema, né, que surge na gravidez, é a mulher ser do tipo RH negativo, certo? Eritroblastose fetal também recebe uma outra nomenclatura aí, tá? Que é a doença hemolítica do recém-nascido, certo? E o que acontece? Se o filho for RH negativo, beleza, certo? Segue uma gravidez normal, não tem o que reconhecer de estranho entre sangue de mãe e sangue de filho, tá tudo certo, tá? Só que assim, às vezes, né, fica um conceito errado aí, não sei, de que o sangue da mãe durante a gravidez se mistura com o sangue do filho. Não, não mistura, né? Pela placenta, a mãe envia para o seu bebê apenas os nutrientes, né? Envia anticorpos, né? Envia toda essa proteção, mas não envia sangue. Sangue não vai de jeito nenhum, certo? Mas aí, na hora do parto, né, ou por alguma anormalidade, o bebê acaba passando um pouco do sangue dele para a mãe, tá? Principalmente quando está muito próximo do parto. E aí, se esse bebê, tá, como está mostrando nesse esquema, ele é RH positivo e a mãe é negativa, lembra que isso só acontece se a mãe for negativa, né? Se esse bebê for positivo, o que vai acontecer agora? Esse bebê, as hemácias dele têm o antígeno RH. Então, de alguma maneira, esse sangue do bebê pode acabar sensibilizando a mãe, certo? A mãe, então, recebe uma amostra desse antígeno e começa a produzir anticorpos, certo? Porém, como é uma sensibilização pequena, né? Nada acontece com o bebê, a gravidez segue naturalmente, tá? Porém, a mãe, a gente fala que ela foi sensibilizada, certo? O organismo dela, né, o sangue dessa mãe recebeu, né, percebeu a presença de um antígeno e vai produzir anticorpos. Lembra lá do sistema imunológico que os glóbulos brancos têm alguns tipos lá que vão produzir células de memória, né? Então, essa mãe aprendeu, olha, o RH positivo, para mim, ele é estranho. Então, toda vez que eu receber uma amostra dele, eu tenho que combater. Anticorpos serão produzidos para combatê-lo.
Porém, a primeira gravidez, nada acontece, certo? Aí, o que acontece agora? Numa segunda gravidez, ou numa terceira, ou numa quarta, né? Não importa a ordem, tá bom? Em que essa mãe tiver esse outro filho, que também é RH positivo, o organismo dela já aprendeu, né? Já sabe qual anticorpo produzir. O que vai acontecer? Durante a gravidez, a mãe vai passar a gravidez inteira produzindo anticorpos para destruir esse sangue, que para ela é estranho, certo? Então, é uma relação em que o corpo da mãe está produzindo anticorpos para destruir as hemácias presentes no corpo do filho. Os anticorpos passam pela placenta naturalmente, tá? Todas as defesas que a mãe produziu aí durante a sua vida, os anticorpos que ela aprendeu a fazer, passam para o filho, né? Passam durante a gestação e passam durante a amamentação, né? Então, essa proteção materna é essencial. Só que essa destruição das hemácias, né, do feto e do recém-nascido, vai levar aí uma destruição do sangue dele. Ele vai nascer com sérios problemas, né? Pode ser que aconteça durante a gravidez aí um aborto involuntário, né? E aí, um problema sério. Agora, a criança chegou a nascer com um sangue bem complicado aí, com ausência de muitas hemácias, pode ser, né, que ela consiga ser salva com a troca do seu sangue, tá? Troca-se todo o sangue do bebê, ocorre aí uma transfusão sanguínea, né, imediata, assim, na hora do parto, e troca-se por um sangue RH negativa, certo? E aí essas hemácias, né, que agora chegam RH negativa, elas não serão destruídas, certo? E aí dá tempo delas serem substituídas por hemácias positivas da própria criança, certo? Porque o anticorpo vai estar atuando ainda no sangue desse bebê. Então, troca, coloca agora hemácias negativas, acabam-se as coagulações, né? Impede-se essas coagulações. E lembra que as hemácias têm um tempo de vida um pouco curto, né? 120 dias mais ou menos, então dá tempo do organismo dele ir produzindo novas hemácias e aí ele se recupera, tá? Então, como que as mulheres, né, que têm sangue negativo podem se prevenir de ocorrer, né, esse processo aí da eritroblastose? Então, até 3 dias após o parto, né, dessa primeira criança RH positivo, né, a mãe RH negativa, ela deve receber uma aplicação de anticorpos anti-RH, tá? Que são provenientes aí de pessoas RH negativas, sensibilizadas. E aí esses anticorpos, eles destroem as hemácias RH negativas deixadas pelo feto no sangue da mãe e vai impedir o desencadeamento da produção de anticorpos maternos. Com o tempo, esses anticorpos são eliminados, né? E como o sistema imune da mulher não foi sensibilizado por conta desse procedimento, né? Ela fica livre para uma nova gravidez. Se novamente a criança for RH negativo, não vai ter problema, porque vai acontecer como se fosse o primeiro filho, né? Por conta da destruição desses anticorpos que acabaram ficando ali. No entanto, né? Se esse tratamento ele for repetido, né, para prevenir acidentes na gravidez seguintes, tá? Na verdade, assim, esse tratamento ele tem que ser repetido. É uma segurança para a mãe, né? Independente do tipo sanguíneo que o bebê apresenta, é muito importante. Ela já sabendo que ela é RH negativo, já faça esse procedimento durante a gravidez, tá? Agora, se a mãe é RH positiva e o bebê é negativo, problema nenhum, tá? A questão é apenas a mãe ser negativa e o filho ser positivo. Essa é a única condição, certo? Imposta aí para que ocorra esse problema, né, da eritroblastose fetal, tá bom? E é só isso mesmo, tá bom? Sobre o sistema sanguíneo. Até a próxima aula.